Eles querem colocar uma culpa em você de que você não faz do jeito que eles fazem. E isso não faz o menor sentido. Organização não é uma coisa fechada. É uma ferramenta para ajudar a gente a direcionar, ter mais clareza dentro da vida. Eu sou uma pessoa que deve ter várias empresas, quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer criar coisa. Eu crio coisa na minha cabeça, eu crio coisa pra 10 anos pra frente. Só que pra gente fazer isso, a gente tem que se tornar aquela pessoa, né? Você querer padronizar como se todo mundo tivesse a mesma realidade, os mesmos recursos, não faz sentido nenhum. Hábito é uma coisa que você, primeiramente, quer fazer e você tem uma motivação real e visceral de por que você quer fazer aquilo sem vozes externas. Mas como é que eu vou saber que aquilo não é pra mim? Ferramenta não é método. Você pode ter o carro mais tecnológico do mundo. Se você não sabe dirigir, não adianta nada. Como que eu faço para fazer os meus hábitos realmente se estabelecerem? As pessoas acham que a produtividade é uma coisa e aí elas tentam se encaixar naquela coisa. Oiê, eu sou a Ingrid e esse é o Projeto Delas Podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Carla Castro, estou aqui com a minha co-host, a Gabriela Luz, e nós estamos com a Ingrid e vamos falar sobre produtividade. A Ingrid ajuda centenas de pessoas, quase 600 pessoas já em seu curso, a se organizarem melhor, a organizarem as rotinas pessoais. As pessoas que são empresárias também a procuram para organizar o trabalho que elas fazem, né, de uma forma otimizada. E hoje ela vai dar algumas dicas pra gente de como as pessoas podem fazer isso no seu dia a dia de forma simplificada. Ingrid, para as pessoas que chegam para você com aquele caos na agenda, né, uma pessoa completamente desorganizada, há esperança? Sempre, com certeza. Sempre há esperança. Porque, cara, organização não é uma coisa fechada. Não é um negocinho fechado. É uma ferramenta para ajudar a gente a direcionar, ter mais clareza dentro da vida, tanto profissional quanto pessoal. Então, não existiu até hoje nenhuma aluna que eu olhei e falei: ih, meu anjo, pode ir embora, que para você não tem como. Para todas tem como, com certeza, sempre tem. Ingrid, eu tenho uma curiosidade. Qual é a maior queixa que as pessoas têm, que você vê a razão pelas quais elas não conseguem ser produtivas? Cara, incompatibilidade. Porque o que acontece normalmente é o seguinte: as pessoas acham que a produtividade é uma coisa e aí elas tentam se encaixar naquela coisa. E aí, quando elas veem que elas não se encaixam naquela coisa, elas falam que elas são indisciplinadas, que elas são improdutivas, que elas não conseguem ser constantes. E, na verdade, é só porque é uma pessoa que está tentando seguir uma rotina que não é dela, que está incompatível com a pessoa que ela é, com a pessoa que ela, com a maneira que ela produz. Então, assim, incompatibilidade é o centro de todas essas questões. Já eu tô indisciplinada, eu não sigo nada, nada fica, eu começo a rotina, dá uma semana, eu largo, está incompatível com quem você é e com a maneira que você produz, com certeza. E como é que eu sei que isso é pra mim ou não? Que às vezes eu acho que, por exemplo, eu sou uma pessoa que deve ter várias empresas, quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer criar coisa. Eu crio coisa na minha cabeça, eu crio coisa pra 10 anos pra frente. Só que pra gente fazer isso, a gente tem que se tornar aquela pessoa, né? E eu que venho aprendendo muito eu e a Carla, a gente vem falando sobre isso, a gente vem aprendendo que a gente precisa incorporar a identidade. Mas como é que eu vou saber que aquilo não é pra mim? Porque às vezes eu tenho essa dúvida, eu quero muito fazer uma coisa, mas eu não sei se... Eu acho que amo aquela coisa até. Mas aí depois eu vejo que, poxa, como é que eu consigo saber mais rápido pra não ter que passar por todo esse processo doloroso de começar uma coisa e desistir lá na frente? Cara, aí são coisas diferentes, a gente tá falando de coisas diferentes. Uma rotina incompatível é, por exemplo, a pessoa acha que ela gosta de acordar, que ela precisa acordar super cedo para produzir. E aí ela é uma pessoa, hoje em dia, dentro da minha metodologia, além de outras coisas, eu trabalho com cronotipo. E cronotipo vai falar para você: olha, você é uma pessoa que gosta de acordar cedo, ou você é uma pessoa que gosta de acordar a partir das 7 ou a partir das 8, e vai produzir melhor nesse horário, para esse tipo de tarefa e esse tipo de tarefa. Ok, isso se a pessoa falar: eu vou acordar cedo, e ela é uma pessoa que acorda bem a partir das 8, o dia inteiro dela vai ficar zoado. Então, incompatibilidade eu falo nesse sentido. No que você está trazendo, seria uma questão de projeto de vida,
e de entender o que você quer para sua vida. Só que aí é autoconhecimento e autoconhecimento leva tempo. Então, como é que eu vou saber que vou começar uma coisa e eu vou terminar? Você não vai saber se você não começar. Então, é começar, é colocar aquilo na rotina, é entender, e eu gosto muito de pensar na realidade de você vivendo aquela rotina. Então, por exemplo, eu tive um aluno esses dias que falou, ele está no mercado digital e ele queria começar a fazer cripto. E aí eu falei, beleza, você daqui a um ano, vivendo a rotina de uma pessoa que faz cripto, como que você enxerga isso? E qual que é a sua motivação visceral para fazer isso? Não tipo assim, eu quero fazer isso. Não. O quero fazer isso é muito fraco e não vai sustentar por muito tempo. Qual que é o negócio visceral de você olhar e falar assim, é isso aqui pra mim. E aí ele começou a desenhar e aí ele começou a entender que, cara, eu não quero fazer isso. Porque não tem a parte criativa que tem no digital, não tem a mudança constante que tem no digital. E eu gosto disso. Levou uma semana pra ele descobrir isso. Por quê? Porque ele não se via vivendo aquela rotina por muito tempo e organizando aquela vida daquele jeito por muito tempo, acordando e vivendo e fazendo as tarefas chatas e as tarefas legais e as tarefas mais ou menos de uma pessoa que vive aquilo. Então, por exemplo, a pessoa que começa a empreender. Se ela não está disposta a lidar com os altos e baixos, a entender que vai ter uma flexibilidade, que ela vai ter que organizar a própria vida, que ela vai ter altos e baixos de financeiro, de vida, de constância, do humor e não sei o que, e vai ter que lidar com as coisas do negócio sem ninguém puxando ela, não é uma pessoa para empreendedorismo. Porque o empreendedorismo, independente da área, vai exigir tudo isso. Então, é muito de você se enxergar naquela rotina, vivendo aquela rotina no todo dia. Igual quando falavam pra gente, o que você vai fazer de faculdade? Aí a pessoa falava, eu vou fazer medicina. E aí ela não sabe o que é a rotina de um médico. Ela acha que ela vai usar um jaleco e que ela vai ficar bonita na foto da formatura. E que vai ser aquilo, que vai ser um curso difícil de estudar. Não, não. O que é a rotina do médico? O que ele faz? Ele vai abrir gente? Ele vai ser dermatologista? Ele vai pegar a pessoa tossindo catarro na cadeira? O que é? Sacou? Então é muito isso, do que está acontecendo dentro da rotina. Do que é, o que você vai viver. E muita coisa você só vai ver se você testar. Porque a visualização não vai ser suficiente, entendeu? Eu acho que meio que as duas perguntas que a gente ia conversar. Não, fez total sentido, eu acredito, porque, por exemplo, você trabalha com as pessoas mais no dia a dia, né? Mas se ela não souber enxergar de forma apropriada o futuro que ela quer chegar, aonde ela quer chegar no futuro, na verdade, nada do que ela está fazendo agora faz muito sentido, né? Porque ela tem que ter um objetivo, tem que estruturar, tem que visualizar de forma realista, né? Como você falou, para poder saber o que na rotina dela faz sentido ela estabelecer ou não. Imagino eu. E eu queria entender como você faz esse trabalho com as pessoas. Você, primeiramente, escuta elas para entender a dor dela, para entender a personalidade, como ela se organiza, e aí sim você dá um direcionamento, como a pessoa tem que se visualizar e se organizar para começar esse processo. Então, o meu processo hoje em dia ele é bem organizado, digamos assim, né? Que não chove ninguém. Mas o que acontece hoje em dia, eu tenho um formulário de aplicação para mentoria e para consultoria. A pessoa preenche aquele formulário e naquele formulário ela já vai me responder algumas dúvidas de o que está te incomodando na sua rotina, o que você faz, então se ela empreende, se ela é autônoma, se ela é CLT e tal, se ela é universitária. E se você tivesse mais 24 horas no seu dia, o que você faria com esse tempo? Então, essas são as perguntas que eu tenho no formulário. Por quê? Porque isso me mostra o que está enchendo o saco e a visão do que ela faria se não estivesse enchendo o saco. E aí ela vem pra mim, eu tenho hoje em dia uma assistente que me ajuda a responder o WhatsApp, mas normalmente a pessoa chega pra mim, quando é uma coisa muito específica, sou eu que vou conversar, sou eu que vou responder, porque às vezes a pessoa chega e eu falo, cara, você não é pra mentoria. Você é pro workshop, que é uma coisa pra você ver sozinho. Então, já teve gente que falou assim, eu ainda não sei se é o meu momento de investimento. Eu falei, se não é o seu momento de investimento, vê o workshop, compra o workshop, entende o que é a metodologia pra ver se você quer vir pra ficar comigo por mais tempo, entendeu? Então, tem esse momento do WhatsApp, da conversa, beleza. Subiu pra mentoria ou pra consultoria, que são meus acompanhamentos mais longos, o que vai acontecer no primeiro encontro eu faço um raio-x e dentro desse raio-x eu tenho 2 pilares, que vai ser entender o cronotipo dessa pessoa, ela faz os testes previamente, antes do primeiro encontro, para entender como que ela funciona e que horas que ela funciona.
E o teste de personalidade, que é o Myers-Briggs, que eu uso, que é um dos mais usados do mundo. Ele veio da teoria de personalidade do Jung. E esses dois testes, eles me mostram o que essa pessoa gosta, como que ela funciona, o que ela não gosta e o que não vai funcionar de jeito nenhum. Então, por exemplo, existem 16 personalidades e 4 cronotipos. Se a pessoa tem uma personalidade que é extremamente flexível, que abraça o novo, que é muito criativa e tal, não adianta eu virar para essa pessoa e falar assim, você vai seguir horário, porque ela não vai. O que acontece é, eu vou entender isso e aí a partir disso eu vou direcionar essa pessoa. Ela vai me falar os horários dela e aí a gente vai organizar rotinas pessoais, rotinas produtivas e criar esses processos para que ela coloque na vida dela. E aí eu fico acompanhando ela entre os encontros. E aí eu tenho encontros que são só de hábitos, eu tenho encontros que são só de processos empresariais e o nosso último encontro é sempre moldado pelo que aconteceu dentro da mentoria. Mas os cronotipos, falando dos cronotipos, existem 4. Que é o leão, que é aquela galera, tipo assim, 5 horas da manhã ele acorda e ele quer que todo mundo acorde com ele. E ele fala, a vida é linda e ele quer pular, ele quer correr uma maratona, às vezes literalmente. Não sou eu. Animado. Nem eu. Ele tá muito animado, não sei o quê. Dá 8 horas da noite, ele não é ninguém, ele não é a pessoa que vai sair de casa socializar. Ele acha que ele é um idoso de alma e é isso. O outro cronotipo, ele é assim, 10 a 15% da população. O outro, que é o mais comum, é o urso. E o urso é 55% mais ou menos da população, 50 a 55%, que é a maior parte das pessoas. Que é uma pessoa que vai acordar bem ali entre 6, 7, 7 e meia da manhã. Ele é o mais flexível do horário de acordar. Ele pode acordar bem entre 6 e 8 da manhã. Mas normalmente o horário gostoso para o urso acordar é 7 horas da manhã. Ele vai produzir bem no meio da manhã até o começo da tarde. E assim, no final do dia não fala com ele quer assistir TV, ele não quer falar com você, ele quer tomar um banho, ele quer dormir. E é isso, beijo, fica com Deus. Normalmente vai dormir ali 10, 11 da noite. Que é a maior parte da população. É importante dizer que os cronotipos a gente está vendo vida adulta. Então é ali dos 21, 18 até 21 anos até chegar na velhice, então tipo 60, 65 anos. E aí antes disso é outra coisa, depois disso é outra coisa. Por quê? Porque flutuação hormonal. Então, o cronotipo vai olhar os seus hormônios e o momento que você produz hormônio. Por isso que tem um momento bom para acordar e um momento bom para dormir. Porque é o horário que você está produzindo cortisol, é o horário que você está produzindo melatonina. Então, a gente está falando de vida adulta. Ingrid, eu sou idoso, é diferente. Ingrid, eu sou adolescente, é diferente. Ingrid, eu sou criança, neném, é diferente, é outra coisa. Tem o lobo, que é o meu, que é a que eu fiquei por anos me sentindo, tipo assim, gente, não é possível que vocês acordem 5 horas da manhã felizes, isso não existe. Que é a galera que acorda bem assim, 8, 8 e meia é o horário que ele acorda. E ele vai ficar meio assim, fazendo download da alma pro corpo até umas 9, 9 e meia da manhã. E é a galera que assim, se alguém fala com ele na hora que ele acorda, ele fala, não, não é possível. Tipo, devia ser crime você falar comigo na hora que eu acordo. E é uma galera que vai produzir bem pro final do dia. Então, assim, entre 4 da tarde até 9 da noite, às vezes até mais, por exemplo, é o meu cronotipo. Agora são 10 e 16, eu tô pilhada. Por mim, entendeu? Tipo, quando dá esse horário, eu tenho que começar a desacelerar, porque senão, meu anjo, eu vou dormir 1 hora da manhã. E qual a o porcentagem saudável, desse aí? esses são 10 a 15% também. Então, tem basicamente a mesma porcentagem da galera muito cedo e da galera muito tarde, né? E assim, quando a gente vai ver os estudos de cronobiologia, é muito normal a gente ver estudo na gringa, porque não tem muito esse conteúdo em português, né? Das pessoas falarem de early bird e night owl. E aí tem um pouco disso, que é muito estudo que eu trago. E assim, esses nomes, essas nomenclaturas, elas também são para didática. Então as pessoas não vão, assim, né, falar disso dentro dos estudos de cronobiologia. Tem nomes mais complexos, tem gráficos muito loucos. Mas enfim, é uma galera que vai produzir melhor pro final do dia. E produzir, assim, eu tô falando melhor no nível estratégico mental, o horário que a pessoa tá muito melhor e muito afiada para produtividade. E o último, que é o mais raro de todos, graças a Deus, porque
tadinhos, eles sofrem muito, é o golfinho, que é uma galera que tem tendência à insônia. Por quê? Porque a cronobiologia deles é invertida. Ao invés de eles produzirem cortisol super de manhã, igual todos os outros cronotipos, mesmo que mais cedo ou mais tarde, eles produzem cortisol no final do dia. Isso significa que ferra o sono, porque a gente não produz cortisol, que é o hormônio que acorda, e melatonina, que é o hormônio que dorme, ao mesmo tempo. O que significa que eles demoram para dormir, o sono deles é muito picotado e a produtividade deles ao longo do dia também tem vários picos. Então eles, tipo assim, sabe aquele meme do I'm alive, I'm dead. I'm alive, I'm dead. É isso o dia inteiro. Nossa, que nightmare. É. E é engraçado, porque quando você tá descrevendo, a gente já consegue se visualizar, né? Eu vejo que eu era uma loba durante a adolescência, durante a faculdade, que A maioria estudava na maioria do tempo à noite e tudo mais, mas hoje em dia eu sou completamente um urso. É engraçado isso. E como isso afeta a rotina da pessoa? Você falou que é porque se ela for de uma forma e tentar agir de outra forma durante a rotina, não vai funcionar, isso é fato. Então, não vai funcionar e aí é por isso que eu friso muito para as pessoas que, assim, galera, eu atendo empresários e autônomos. São pessoas que têm liberdade de tempo. Mesmo antes de eu estudar cronobiologia, quando eu estudava sobre produtividade, eu já via muito um padrão nas minhas alunas de que iam acordar cedo super felizes ou que iam dormir um pouco mais tarde, acordar um pouco mais tarde, produzindo muito bem. Então, assim, afeta em todos os âmbitos da vida. Para vocês terem noção, dentro da mentoria, eu falo para as minhas alunas o melhor horário estratégico, o melhor horário criativo, o melhor horário mecânico, para exercício físico e até para sexo. Para tudo. Por quê? Porque a produção hormonal é diferente. Então, vai ter um horário melhor para tudo? Vai. Para correr, para tudo. Para tudo. Ingrid, que interessante essa coisa dos animais que você colocou aí. Eu queria que você me falasse de novo o nome desse teste. Qual o nome desse teste? Então, esse teste, o que acontece é o seguinte, as pessoas tem vários estudiosos de cronobiologia. A linha que eu sigo e que eu gosto de seguir é do Dr. Michael Bruce, e ele é o autor de O Poder do Quando, The Power of When, e é um livro que, cara, ele é muito legal e, obviamente, tem vários outros estudos aliados a esse livro que ele trouxe dentro desse livro, mas a base é a neurociência pura e simples. Tem vários gráficos muito loucos que vão falar sobre a produção hormonal e dá pra ver a produção hormonal como ela é diferente de um cronotipo pro outro. Mas ele é um psicólogo americano, ele é especializado em sono. Então as pessoas chegam muito pra ele para lidar com a questão do sono. E ele fala no Poder do Quando muito pra CLT. Então ele fala muito dentro desse horário e como se ajustar ao horário CLT. E aí eu olhei isso, falei, cara, eu falo com empresárias, eu falo com autônomas, existe uma maneira de fazer isso melhor. Tanto que isso veio para quarto, assim, eu fiquei 1 ano estudando antes de trazer. Não falei nada por 1 ano. Fiquei 1 ano estudando mesmo, aprofundando e lendo mais artigos e tal, até eu trazer isso para quarto. E depois que eu trouxe, eu aliei com as outras partes da minha metodologia, né? Mas é esse cara que eu gosto de seguir ali a linha dele. Ele é muito legal, assim, ele é um profissional muito sério, né? Vou pesquisar, com certeza. E eu fiquei com muita dúvida, porque você falou ali, você mencionou o leão, o urso, o lobo, o golfinho, e eu ainda não sei quem eu sou. Eu sou aquela pessoa que ama acordar cedo, sim, mas eu tenho insônia, às vezes. Então, como é que isso se encaixa? Como é que eu não devia estar caindo de sono? Não é todo mundo que tem insônia que vai ser golfinho. Você pode ter insônia, tipo assim, fiquei ansiosa, aconteceu alguma coisa na minha vida, não consegui resolver um problema, tive insônia. Ok. O golfinho, ele tem insônia praticamente todas as noites. E ele não gosta de acordar cedo e tem mais. Ele não precisa, todos os outros precisam. Esse é o único cronotipo que não precisa dormir 8 horas, ele dorme 6 ou 7. Tá vendo? Só me deixou com mais dúvida. Depois eu vou ter que me consultar com você, vou ter que falar com você pra... Quando você acorda cedo, você acorda animada? Sim, super. Não é golfinho nem a pau. Não tem como. O golfinho não acorda feliz em nenhuma hipótese. Ele acorda, tipo assim, não encosta em mim. Eu tenho, e minha madrasta desse jeito. Tenho uma amiga que ela dorme todas as noites, de 4 da manhã, e só acorda às 2 da tarde, super bem. Assim, as 2 também, né? 2 da tarde. Ela trabalha à noite, então
Pra ela é Trabalhar à noite excelente. é outra coisa. E pra quem tá com sono muito, muito regular, tipo assim, até o meu cronotipo, que é o mais noturno de todos, não é indicado que a gente durma depois de meia-noite e meia, tipo, no máximo 1 hora da manhã. O importante é dormir 8 horas e não é tipo assim, eu vou dormir 5 da manhã e acordar. A não ser que você trabalhe à noite. Realmente tem Sim. técnicas, inclusive, para as minhas alunas que trabalham à noite, é bem diferente. Falando sobre isso, Ingrid, eu queria saber, a minha pergunta é, se eu sou de um cronotipo e quero ir para um outro, eu quero fazer essa transição seja por trabalho ou porque eu quero ter um hábito, né, diário de ser mais produtiva e isso me ajudaria de alguma forma. O que eu posso fazer? Tem alguma coisa para mudar? Ou vou ter sempre que ficar ligada ao meu cronotipo específico? Não existe mudar cronotipo. Não existe. O cronotipo é o mesmo até você ir para senioridade. Na sua vida adulta inteira, você não tem como, tipo, é o teste de Hogwarts, eu não quero ser Sonserina, eu vou ser Grifinória. Não tem como. Não existe isso. Ai, amei essa analogia. Então, tipo assim, não tem como mudar. Você é daquela casa, você é daquela casa, você é daquele cronotipo, você é daquele cronotipo. Então, o que acontece tem adaptações que podem ser feitas para caso você tenha um trabalho. Então, por exemplo, eu já trabalhei CLT, que tive que acordar mais cedo, eu tive que fazer ajustes dentro do meu cronotipo. E tem como fazer esses ajustes. É possível fazer esses ajustes. Mas, por exemplo, um lobo que é autônomo ou empresário, e ele fala, eu quero acordar cedo porque eu vou ser produtivo. Não vai. Não vai ser produtivo. Você vai ser produtivo acordando 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, 7h30 no máximo estourando. Mas é porque eu vi as pessoas acordando cedo. Não interessa. Se você é lobo, você não vai acordar 6 horas da manhã para ser produtivo. Você vai ficar grogue até as 9, vai pegar no tranco 10 horas da manhã, vai chegar no horário que ia ser produtivo para você, estar um caco e vai querer chorar. É isso que acontece. Engraçado que tem guru da internet dizendo que todo mundo tem que acordar às 5 da manhã, 6 da manhã. Verdade. Isso não é pra todo mundo. Eu estou aqui para quebrar tudo que eles falam. Prazer, esse é o meu trabalho há 7 anos. Não, e é engraçado porque muitas pessoas que falam de produtividade falam também dessa associação com a neurociência, né? E de como a nossa mente, né, igual você falou, até o nosso hábito de dormir, que é algo natural do nosso corpo, afeta a produtividade. Eu gostaria de saber quais são as teorias da neurociência que você traz para a sua metodologia e que você acha que se tornam muito efetivas na construção da rotina das pessoas. Cara, o ciclo de sono acontece assim: a gente produz melatonina para poder dormir bonitinho e depois produz cortisol para poder acordar. A base é o seguinte: você precisa dormir, em média, de 7 a 9 horas por noite. Por que de 7 a 9 horas por noite? Porque se você está menstruada, se você está de TPM, você precisa dormir necessariamente 1 hora a mais do que o seu normal. Então, eu levo muito em consideração isso, eu atendo muitas mulheres, então dentro de mentoria eu falo muito sobre isso. De assim, mas nessa semana eu estava mais cansada, você estava de TPM, estava menstruada? Tava. Então se você normalmente dorme 7 horas por noite, você vai ter que dormir 8. Se você dorme 8, você vai ter que dormir 9. Então, o que eu gosto de falar de sono você precisa ter 2 rotinas bem estruturadas, que é a noturna e a matinal. A noturna vai servir para 2 coisas: desacelerar e relaxar. Que mais? Só. O que eu coloco nessa rotina? Hábitos e hobbies que te desaceleram e que te relaxam. E como regra geral, meia hora antes de dormir, sem rede social. Por quê? Porque rede social, você tá com o celular ali e aí você tá com aquela luz enorme na cara, vai ferrar com a sua produção de melatonina. Então, qualquer coisa que ferra com a produção de melatonina, por exemplo, essa ring light que tá na minha cara agora, vai ferrar com a minha produção de melatonina. Eu vou ficar pilhada até mais tarde. Entendeu? Uhum. Então, qualquer luz que tá muito forte, qualquer luz de artificial, celular, não sei o quê, tudo isso vai ferrar com a produção de melatonina. Então, dá um certo horário, coloca as luzes secundárias da casa, luzes que são mais quentinhas. Por que vocês acham que arquiteto de gente muito chique fala de luz secundária? Porque gente muito chique dorme bem, tá Sim, fazendo dinheiro, entendeu? sim. Exatamente. Então, essas luzes mais quentes vão ajudar na produção de melatonina.
Alguns chás podem ajudar, não na produção de melatonina, mas para você dar uma relaxada no final do dia. Alguns chás Meu chazinho. funciona muito bem. Alguns exercícios também, então, por exemplo, existem alguns tipos de poses do yoga que funcionam bem numa rotina noturna, meditação guiada também. Mas o que eu sempre falo para os meus alunos é: faz uma lista de hábitos e hobbies que você gosta. Beleza. Terminou de fazer essa lista, coloca do lado: isso me desacelera, isso me relaxa ou isso me energiza. Tudo que desacelera ou te relaxa vai para a rotina noturna. Tudo que te energiza vai para a rotina matinal. Por quê? Pra gente não ter uma rotininha igualzinha, chatinha todo dia. Porque você é um ser humano, você vai flutuar. Vai ter dia que você vai estar super feliz, que você vai querer pintar um quadro, assistindo uma série, escutando uma música. Vai ter dia que você vai querer assistir uma série chorando e tá tudo bem. Entendeu? Então eu não falo para os meus alunos terem a mesma rotina, mas para terem um sistema que faz sentido. De o que te desacelera, o que te relaxa. Massa, isso vai pra rotina noturna. Vai ter dia que isso vai ser sair pra ir no cinema com um amigo seu. E essa vai ser sua rotina noturna. Vai chegar em casa, tomar banho e dormir. Pronto, tá ótimo. De manhã, são coisas que energizam. E aí, o que vai energizar? Primeira meia hora, eu sempre falo, tá? Com remela, nada de tela. Meia hora do dia, não existe celular. Por quê? Porque você está remelento, tá? Pelo amor de Deus. Abre essa cortina, arruma essa cama, tá? Lava esse rosto. Regra geral. Ok, fez isso, arrumou sua cama, conseguiu, trocou de roupa, tá na cozinha, ok. 1h30 sem cafeína. Por quê? Porque você tá produzindo cortisol. Se você tá produzindo cortisol e a cafeína vai te animar e vai te ajudar a ficar mais acordado e você já está produzindo cortisol, se você faz isso muitas vezes, o que vai acontecer? Você vai diminuir sua produção de cortisol. Eu e aí lembro você que vai precisar de cafeína. o Andrew aí- Huberman, ele fala exatamente sobre isso. É esse cara, ele fala mesmo. É isso. Gente, eu já vi que eu tô fazendo tudo errado. Porque eu já a primeira coisa do meu dia, eu desço pra cozinha e vou fazer meu cafezinho. Acordei. De pessoas. Nossa, muito comum. Vai É. ser interessante, vou parar de fazer isso. Fica dependente, não fica não? Porque aí você não produz mais. Porque aí não produz tanto cortisol igual deveria produzir pra acordar. E aí fica nessa. E aí outra coisa que ferra com sono é cafeína depois de 3, 4 da tarde. Para alguns cronotipos tem que parar 1 da tarde. E cafeína não é só café. É chá preto, chá verde, chá branco e matcha. Chimarrão, tudo isso. Chá mate, tudo isso tem cafeína. Sim. Coca-Cola. Oh, Coca-Cola também, hein? Coca-Cola. Mas tem pessoas que tomam café à noite, pra dormir, inclusive. Podem tomar e até dizem que dormem bem. Isso é real? Não, né? Elas falam que elas dormem bem, e aí a qualidade do sono é zoada. A qualidade do sono é zoada. Ai, mas eu tomo há anos, então sua qualidade de sono tá zoada há anos. Tem isso. Entendeu? Tipo, eu já tive alunos que. Eu tive uma aluna, cara, que ela era viciada. Não viciada, assim, mas ela tomava recorrentemente, vamos dizer assim. Cápsula de cafeína. Cápsula de cafeína. Cápsula de cafeína tem, em média, 2 a 3 xícaras de café em uma cápsula. E aí, ela tava dormindo mal, tava acordando mal, tava produzindo mal, e ela tava na faculdade, e ela estagiava também. Então, ela tinha uma dupla jornada ali, tinha a casa, e ela morava sozinha também. Então, precisava organizar a casa e tal. Aí, eu perguntei pra ela do consumo de cafeína. Ela, às vezes eu tomo 1 cápsula, 2 cápsulas de cafeína por dia. Eu falei, bacana. Que horas que você faz isso? Na hora que acorda, no meio da tarde. Falei, por isso seu sono tá ferrado. Aí a gente organizou. E assim, eu nunca falo uma coisa de, você vai tirar isso amanhã, porque não funciona, sabemos disso. Então, meia e meia hora. Então assim, eu tô tomando café na hora que eu acordo. Que hora você acorda? Eu acordo 7h30. Então, a partir de amanhã você vai tentar tomar café 7h40. E depois de amanhã, 7h50. E depois de amanhã, então 2 semanas e meia mais ou menos. Pro sono é a mesma coisa. Então, eu tô indo dormir 1 da manhã e eu quero voltar a dormir 11 horas, que é o horário gostoso pra mim. A partir de amanhã você vai tentar dormir 00:40, depois 00:30, depois meia-noite. E aí assim, você vai voltando.
Que é Uhum. uma coisa que eu nunca vejo as pessoas falarem. Elas falam, ai não, amanhã você acorda 6 horas. Não funciona. Depois de 2 semanas a pessoa tá triste. Por quê? Por causa disso. Exato. Sim. Mesma coisa com exercício físico, né? Com Incluir. exercício também, só que o contrário, vai aumentando gradativamente, né? Uhum. Exato. Sim. Eu tenho uma dúvida, assim. Se eu tiver quero mudar minha rotina completamente. Quero seguir se mais disciplinada, fazer a coisa do jeitinho certo que eu anotei no início do ano e não fiz. Falei, agora vai. Eu devo focar em colocar mais coisas na minha rotina ou tirar coisas da minha rotina? Faz sentido a pergunta? Faz. Não sei se ficou. O que rola aqui é o seguinte, eu gosto de pensar a produtividade em sistemas. Então, imagina que você tem uma rotina matinal, uma rotina noturna. Aí no meio temos pré-produtiva, que é logo antes de trabalhar, e pós-produtiva, que é depois de trabalhar. Tá vendo que já tem vários lugares, é como se tivesse um esqueleto e a gente tá preenchendo aquilo. Então, se todos os dias eu já tenho uma rotina matinal pensada, isso vai diminuir a fatiga de decisão que eu teria se eu acordasse pensando o que eu vou fazer da minha vida agora. E se eu tenho uma rotina noturna pensada, diminui a fatiga de decisão de chegar em casa e pensar o que eu vou fazer da minha vida agora. Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto de deixar também é o reset na casa, logo depois ali da rotina matinal e logo no final da rotina noturna também, ou no começo da rotina noturna, depois da janta em algum momento, que é no máximo 20 minutos para fazer o quê? Tudo que dá. Tem que tirar lixo, tira lixo, tem que aspirar a casa, tem que limpar a bancada, limpa a bancada, tudo que dá em 20 minutos, porque no final do dia são 40 minutos por dia que estão quebrados em 2 momentos que você já faz. E aí isso a gente está fazendo uma coisa que o James Clear chama de habit stacking, que é grudar um hábito que você já tem num hábito que você quer. Então, eu já escovo os dentes, eu quero começar um skincare logo depois. Eu já janto, eu quero organizar a cozinha logo depois. Sacou? E aí, o que acontece? Quando você começa a criar esses sistemas, você não tem que decidir várias partes do seu dia. E aí, o pulo do gato pra mim é, se eu tô no começo do ano, eu estou pensando em 2 coisas, em hábitos e hobbies. Por quê? Porque hábito normalmente está ligado com as nossas metas e é uma coisa que é contínua. Hábito sempre é contínuo, hobby é uma coisa que eu gosto de fazer e que tá na minha rotina. Se eu faço essa lista dos hábitos e dos hobbies, e eles estão em categorias que me energizam ou que me desaceleram, o que vai acontecer? Eles vão estar nas rotinas matinais e noturnas. O que significa que metade das coisas que você está pensando em tirar ou colocar já estão alocadas. Sim. Entendeu? E aí a gente pensa assim, aí por exemplo, não, mas eu não vou fazer exercício nem de manhã nem de noite. Então é entender o momento do dia que você tá mais tranquila para poder fazer o exercício e que faz mais sentido com a sua rotina. Então, eu trabalho de manhã, trabalho de tarde, ou para você vai ser antes do trabalho, ou depois do trabalho, ou no meio do dia. Vai alocar aquilo ali e aí vai começando aos poucos. Então, eu quero fazer academia 7 vezes por semana. Bacana, você vai começar uma. E depois 2. Quando? Quando ficar confortável. Sim. E testar diferentes horários do dia, onde para você ver qual funciona melhor, ou já estabelecer de acordo com o seu fisiológico o que vai ser mais adequado? É mais fácil se você sabe seu cronotipo, porque aí você vai saber os melhores e os piores horários para você fazer exercício. Então, por exemplo, pro lobo, funciona tanto no horário do almoço, ali meio-dia, da tarde, quanto no final do dia. Só que eu tenho muitas alunas que tipo, não quero treinar no final do dia porque a academia tá lotada. E aí ela vai treinar um pouquinho antes. E é basicamente isso. Agora, por exemplo, pro meu cronotipo, treinar na hora que eu acordo não faz bem. Não é legal. Não vai funcionar. E tem alguns cronotipos que vai funcionar. Tipo, pro leão ele sair correndo de manhã vai ser ótimo. Para outros cronotipos tem perigo de lesão muscular. Pra vocês terem noção. Tipo, vai muito além. Uau! Eu tenho certeza que eu sou alguém que gosta de acordar cedo, porque. Não, eu sei disso, né? Mas, tipo assim, algum cronotipo que faz o sentido eu acordar cedo. Porque eu tenho tanta energia de manhã, eu quero fazer tudo. E se eu não for fazer minha academia pela manhã, não tem jeito, eu não vou fazer à noite, de jeito nenhum. O urso é muito assim e o leão é muito assim também. Os dois. Não, Vou assim, o pesquisar, com urso tem certeza. menos energia de manhã, tem mais energia a partir das 8 e pouca,
até 1 da tarde, né? Mas às vezes ele gosta de acordar um pouco mais cedo pra sentir que ele tá antes das pessoas. O leão é só porque o corpo dele simplesmente sai da cama mesmo. Tipo, eu tenho amigas que são desse cronotipo e as nossas conversas são muito engraçadas. Porque às vezes é assim, amiga, tal dia eu posso umas 9. E ela, da noite? Eu, claro do que é da noite, você tá doida que eu vou 9 horas da manhã? Ela, não, mas eu não consigo. Eu já tive conversas desse tipo com amigas. Mas é engraçado, né? Porque então isso mostra que o primeiro passo é o autoconhecimento. Você se avaliar antes de tentar estabelecer a sua rotina, porque não faz sentido você tentar ir de contra, né, ao seu E biotipo. eu gosto de pensar, mesmo se a Ingrid não vou ver meu cronotipo, não estou nem aí, eu vou pensar da minha cabeça, tá bom. O que a gente pode fazer? Imagina que você gosta de um estilo de roupa. Gosto daquele estilo. E aí alguém vira pra você, por exemplo, eu gosto muito de usar preto, roupas básicas, uns anel grandão, não sei o quê. Imagina que alguém vira pra mim e fala, olha aqui, a partir de amanhã, você vai usar amarelo, todas as suas roupas vão ser amarelas, com a manga bufante, assim, bem grandona, e um salto desse tamanho. Eu vou olhar pra essa pessoa e eu vou falar coisas que eu não posso falar aqui, entendeu? E aí eu vou ficar tipo assim, minha filha, pelo amor de Deus. Na produtividade é a mesma coisa. Não dá pra você tentar se enfiar num estilo de rotina que não cabe pra você, que não cabe na sua personalidade. Só que as pessoas fazem muito isso porque ao longo dos anos da produtividade, principalmente na internet, tem uma toxicidade dentro desse nicho, e eu tenho muita noção disso, e por isso que eu vou muito contra isso desde o começo da Quartzo, que é, eles querem colocar uma culpa em você de que você não faz do jeito que eles fazem. E isso não faz o menor sentido. Nenhum sentido. Sabe? Então, assim, eu gosto muito de falar de autenticidade, além de autoconhecimento na produtividade, porque é entender o que funciona pra você. Se encontrar aquilo ali, meu anjo, você vai ficar de mãozinha dada e você vai ser constante pro resto da sua vida. Entendeu? E você vai mudando também. A minha rotina muda direto. Por quê? Porque eu olho e falo, minha filha, isso aqui não tá prestando. Essa semana eu olhei pra minha agenda e eu falei, você está ficando maluca? E aí eu troquei um monte de coisa. Então, assim, a produtividade também não é uma coisa fixa, não é engessada e não precisa ser chata. A gente é ensinado assim e eu tô aqui pra poder quebrar isso no máximo que eu conseguir, pro máximo de pessoas que eu consigo também. Eu não sei se eu entendi correto, mas você falou sobre stack habit, você falou isso? Habit stack. E eu lembrei, assim, que veio à minha cabeça foi aquela, eu não sei exatamente quote, exatamente, né, mas é fire together and wire together, aquilo que a gente fire together, aquilo wire together, ou seja, duas coisas, umas meio que se encaixando ali com a outra para se fortalecer junto, né? E eu queria entender como que eu faço para fazer os meus hábitos realmente se estabelecerem. Quais são aquelas coisas, aquelas artimanhas que eu posso usar, se é que eu posso chamar assim, né? O que eu posso, técnica? Não sei, o que eu posso fazer? Porque, Ingrid, na sinceridade, eu sofro às vezes para ter alguns hábitos e principalmente para conter tantas coisas diferentes na minha vida. Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo, tenho milhões de atividades diferentes, né? Tem um podcast, tem trabalho, aí tem projetos pessoais, já tô me inventando de entrar em instituição, enfim, coisa que fico criando, crio um business e tem um monte de ideia. E às vezes não é produtivo, às vezes não dá certo por conta da dificuldade de organizar. Então, como é que eu faço para fazer esse hábito se estabelecer na minha vida? Você trouxe duas coisas diferentes. Nem eu percebi. O que acontece? Existe o que é produtivo e o que é do âmbito da produtividade, que vai ser o quê? Projetos, coisas que vão te trazer grana e coisas que você se vê fazendo de uma maneira vocacional, assim, de profissão e tal, não sei o quê. Então você trouxe esse lado, existe esse lado, ok. E do outro lado, existem hábitos. Ingrid, o que é um hábito? Hábito é uma coisa que você, primeiramente, quer fazer de verdade, não é porque alguém tá gritando no seu ouvido que você precisa. Você quer fazer aquilo.
e você tem uma motivação real e visceral de por que você quer fazer aquilo sem vozes externas. Exemplo, tive alunas que chegaram para mim, hábitos. Eu quero ir pra academia. Eu falei, por quê? Eu sempre faço isso. E aí elas olham pra mim, poxa, que isso? Tá me perguntando? Que? Por quê? Porque vai ser bom pra mim. Acabou, não vai grudar na sua rotina. Beijo, fica com Deus. É porque faz bem pra minha saúde. Esquece, não vai grudar na sua rotina. Beijo, fica com Deus. Qual que é a sua motivação visceral pra aquilo estar na sua rotina? E hábito não termina. Então, por exemplo, eu quero fazer um podcast. Beleza. É um projeto produtivo que você vai colocar nos momentos produtivos da sua rotina estrategicamente. Eu quero treinar por conta Aí, para essa aluna, ela falou, cara, minha motivação visceral é que eu quero ser uma velhinha que não precisa de ajuda das pessoas para caminhar. Falei, pronto. Aí, ela voltou a treinar, ela treina até hoje. Ela foi minha aluna 2 anos atrás. Olha. E eu tive aluno que virou pra mim e falou assim, Ingrid, eu quero ficar com a bunda desse tamanho, essa é a minha motivação visceral. Eu falei, tá bom. Ok. É isso. E tá válido. Todos são válidos, você entende? Não precisa ser poético sempre. Às vezes é uma bunda grande, tá tudo bem. E aí, falou isso pra mim. Falei, beleza, ok. E aí a gente coloca na rotina como? Entendendo primeiro qual que é essa motivação visceral, porque se não tiver, não vai grudar, não adianta. Mas eu sempre quis fazer tal coisa. Quis por quê? Foi alguém na sua cabeça ou foi porque você quis de verdade? Tem isso. E se a gente parar pra se examinar, às vezes é porque alguém enfiou na nossa cabeça e a gente não queria aquilo mesmo. Então, a primeira Verdade. coisa, já tira vários de coisas que estavam na cabeça. Você quer isso por quê? Qual que é a motivação visceral disso? De assim, pode estar chovendo, pode ter alguma coisa acontecendo, eu ainda vou, entendeu? Ok, isso aí. E aí, hábito é casamento. Ele vai ficar na sua... E é casamento sem divórcio. Ele vai ficar na sua rotina pra sempre. Então, eu tenho a meta de ficar com o corpo tal. Beleza. Treinei, cheguei no corpo tal. A meta acabou, o hábito não. O hábito continua. Por quê? Porque você tem que ter o corpo tal. Isso é hábito. Hábito fica. Hábito é escovar o dente, é treinar, é se alimentar bonitinho. Enfim, no meu caso, o meu hábito que é mais antigo antes de escovar os dentes, não sei o quê, que é o básico do básico, é meditação. Eu medito há 10 anos. E Eu eu também. medito não, eu não medito porque é uma coisa que, me falaram. Não, é porque eu era muito mal-humorada de manhã. E aí eu comecei a meditar pra ver se eu ficava mais sociável, né? Amigável, sem morder ninguém e tal. E aí funcionou. Eu comecei a gostar do negócio, tanto que eu medito em inglês, porque em português a mulher falava e me irritava mais. Aí ela, eu respira você, minha filha, são 7 horas da manhã. E aí eu ficava muito irritada. E aí eu medito, comecei a meditar em inglês. E aí começou a funcionar. Acho que, sei lá, o cérebro entende outra língua de outro jeito. E Isso é real. isso que você falou, você medita há quanto tempo e por que você medita? Qual que é a sua motivação visceral e por que isso continua na sua vida? Eu acho que já faz mais de 15 anos. Já faz mais de 15 anos. Desde meus 18, eu tô com 34 agora. E Então por já faz quê? um bom tempo. Eu acho que é pra me conhecer. Não é nem pra... É pra me conhecer. É pra me conhecer. Acho que é sempre pra me conhecer. Pronto. É isso. Essa é a sua motivação visceral. E é difícil você chegar pra meditar? Todos os dias, 2, 3 vezes, depende do dia. Mas essa é uma jogada, não uma jogada, né? Mas é uma pergunta que muitas vezes a gente ignora, né? Que você começa a tentar estabelecer hábitos. Eu tenho muita dificuldade com o hábito do exercício físico. Mas eu acho que eu nunca me perguntei qual que é o porquê que eu quero tanto começar a fazer e por que eu não consigo estabelecer isso como uma rotina que fica, sabe? E às vezes é assim, o que é gostoso? Porque as pessoas têm uma visão muito errada de, eu tenho que me forçar. E aí uma hora ele fica. Gente, se hábito é casamento, e você, imagina, eu tenho que me forçar a ficar com essa pessoa que uma hora eu gosto dela. Não é legal. Não faz o menor sentido. É a mesma coisa. Então, assim, Ingrid, mas eu tenho que fazer academia por conta de coisas médicas e não sei o que, beleza. Nesse caso, a gente vai pegar um aliado
com uma coisa que você gosta. Ah, eu tenho que fazer esteira. Beleza, você gosta de assistir Netflix, gosta de escutar um podcast, gosta de ouvir música com um fone desse tamanho que ninguém fala com você. Pronto. É isso. Ali é uma coisa que você tem que ir com uma coisa que você quer. Ok. Então eu quero terminar essa série. Eu quero escutar essa playlist. Ok. E aí eu tenho que caminhar. Aí você junta os dois. Agora, exercício físico, cara. Eu já tive alunas que tinham essa mesma questão. E aí elas falaram, eu falei, o que você gosta de fazer de exercício físico? Eu não gosto de academia. Eu falei, beleza, o que você gosta? Eu não sei. Falei, então o seu dever de casa é pegar todas as aulas experimentais de todas as academias e os lugares, 5 quilômetros perto da sua casa, todas elas, e faça todas elas. É tênis, é pilates, é balé, é yoga com dança, é circo, negócio que... Gente, a gente tá numa era que o que tem é exercício físico. E aí ela fez tudo isso. E aí ela parou no balé fitness. Eu nem sabia que existia balé fitness. Também não. Entendeu? Então, assim, às vezes eu não sei, experimente. Sim, é justo, tem que testar mesmo. E eu queria poder falar, mudando um pouco, né, da vertente da conversa, de ferramentas, né? Quais ferramentas você usa com seus alunos? Porque a gente tem o Google Calendar, temos a agenda de papel, que eu tenho usado há muitos anos já, eu sou muito analógica, né? Eu gosto do papel. Tem vários softwares, né, que ajudam na otimização da rotina, como Notion, que é muito comum. Quais são os tipos de ferramentas, assim, que as pessoas podem procurar, o que você mais recomenda? Porque o que funciona para um pode não funcionar para outro, né? Mas qual que é a ideia que a pessoa tem que ter quando adota uma delas? O que eu falo é o seguinte, ferramenta não é método. Então, você pode ter o carro mais tecnológico do mundo. Se você não sabe dirigir, não adianta nada. Verdade. Se você não tem uma metodologia por trás, que seja a minha, de outra pessoa, uma que você aprenda, não interessa. E eu sempre falo isso também, tipo assim, cara, não quer uma metodologia dessa, não gostou, ok, tá tudo bem. Mas tenha uma metodologia. Por quê? Porque a metodologia de planejamento, você consegue se planejar em um post-it, entendeu? E eu me planejei, sem brincadeira, a Quartzo começou em 2019. 2020 foi o primeiro planner que eu tive na minha vida. E eu sempre me planejava em papel. Eu me planejava em caderno. Eu pegava, abria o caderno, escrevia segunda a sexta, escrevia tudo que eu tinha que fazer e tinha uma metodologia, eu só não sabia, né? Porque na minha cabeça todo mundo fazia isso. E aí eu escrevia ali não sei o que, depois ia dando os cheques, ok, era aquilo. E aí eu pegava o que não deu naquela semana, anotava embaixo para poder colocar na outra. E eu fazia isso todo domingo. Desde a minha adolescência. Na minha adolescência, eu tinha um quadro branco, assim, na parede. Pedagoga, né? Pedagoga antes de ser pedagoga. Tinha um quadro branco na parede que eu colocava a minha rotina do dia. E eu anotava ali e tal, não sei o quê. Tanto que esse, na verdade, é um dos motivos da Quartzo ter acontecido. Porque uma amiga foi na minha casa e falou, o que é isso? Foi o meu planejamento do dia. Aí ela falou, me ensina. Aí virou várias coisas na minha cabeça e agora a gente tá aqui. Mas, respondendo sua pergunta. Eu gosto muito, se você tem uma metodologia do Notion. Por quê? Porque ele é muito versátil, tem como você fazer várias coisas e tem como você comprar templates. Então, não sei montar, compra um template pronto, tem como comprar. Eu vendo um, inclusive, no workshop tem um template junto, mas eu fiquei anos que eu falei, cara, eu não vou vender template, eu me recuso. Por quê? Porque a ferramenta não é o método. E aí, o workshop só tem o planner junto, por quê? Porque tem a metodologia. Eu não vendo, e já me pediram várias vezes para eu vender separado. Eu falei, não vendo, porque ferramenta sem método não adianta nada. E eu não vendo mesmo. Tem o Google Calendário, que é muito legal para compromisso. O Notion é muito legal para uma visualização da sua semana e aonde você está colocando as coisas da sua semana. O Trello é legal para quem trabalha com projeto, mas também tem como fazer Trello dentro do Notion, só que também não é tão avançado assim, é mais chatinho de fazer. Planilha, se você está fazendo alguma coisa de financeiro ou se você é uma pessoa muito estruturada e precisa de uma estrutura muito certinha. Mas, de novo, também tem como fazer planilha no Notion. Então, por isso que eu acho que o Notion é muito completo para um planejamento pessoal, para planejamento de equipe e equipe grande que tem várias mãos na equipe. Eu gosto do Monday. Tem o ClickUp também, mas eu acho ele meio feio. Com todo respeito, eu gosto do Monday. Por quê? Porque ele é bonito. Tem outra coisa? Não. Os dois têm as mesmas coisas, mas eu acho o Monday mais bonito.
E é isso, assim, tem Eu tô usando o várias. ClickUp agora. Muito bom. Pois é, tem gente que gosta. E assim, cara, eu não sou contra nenhuma ferramenta. Pra mim se você tem a metodologia, vai funcionar. O ClickUp funciona em várias empresas também. Mas para o planejamento pessoal e para uma visualização, hoje em dia eu uso o Notion e é o que eu entrego para os meus alunos também, sempre falando, meu amor, se você quiser usar um planner físico, se você quiser usar o Google Calendário, eu tenho vários alunos que vão lá, olham o Notion, coloca tudo no Google Calendário e depois nunca mais olham o Notion que eu mandei para elas, tá tudo certo. É isso. É igual eu falei, né? O que funciona pra um, às vezes não funciona pra outra. A pessoa tem que achar o que é melhor pra si, né? Dentro da metodologia, igual você falou. Não, eu uso o Google Calendário também. Mas eu fiquei curiosa com o que você usa, Ingrid. Você usa o Monday, mas você usa algo mais? Você usa o Google Calendário, por exemplo? Eu uso, gente, eu juro que não é pra fazer propaganda, tá? Mas eu uso o planner que eu criei no Notion e que eu vendo dentro do workshop. Eu uso o mesmo que eu fiz para as minhas alunas, eu uso. E antes dele, eu era zero a pessoa de coisas do digital. Eu só tinha, e eu uso também o Google Calendário para compromisso. Então, eu faço essa separação. E o Google Calendário eu uso só para compromisso, o Notion eu uso para todas as minhas tarefas e aplico a metodologia lá dentro. Tanto que, assim, coisa de empresa tá tudo lá, meu financeiro tá tudo lá, coisas da quarto todas estão lá. Mas antes de eu usar o Notion, eu usei Planner e antes do Planner eu usei caderno. Então, essa foi a evolução do meu planejamento. Sim. Só pra falar que eu falei que eu uso papel, mas eu também mesclo, viu, gente? Eu não sou totalmente analógica assim também, não. Eu gosto muito de fazer checklist e eu gosto muito de rabiscar. Então eu sou do tipo que quando surge alguma tarefa pra eu fazer, aí eu tenho um planner, né? Aí eu vou e coloco lá no horário, descrevo, e aí quando eu termino, eu acho que isso é um hack, né? Cerebral, assim, que eu gosto de riscar. Quando a gente faz coisa no papel, o cérebro entende muito mais. Então, mesmo para os meus alunos do digital, se são pessoas muito ansiosas, no final do dia, na pós-produtiva, eu falo para eles anotarem todas as pendências anotadas, porque vai tirar da cabeça. Exato. E Google Calendar também no trabalho é muito bom. Programas, por exemplo, o Trello também sempre uso. Então é bom diversificar dependendo do objetivo. Uhum, pois é. Eu usei o Trello por muitos anos. Eu também usei, achei muito bom. Eu tenho um quadro aqui em casa que é um to-do list também, que eu fico marcando também quase todos os dias. Se eu esqueço de colocar alguma coisa, não sei por quê, parece que vem uma confusão mental. Eu preciso colocar. E uma vez que eu coloco, parece que a coisa até eu começo a fazer realmente, sabe? Porque se não tiver lá, eu não consigo fazer. É impressionante. Realmente ajuda. Clareza, né? Clareza é uma das bases da produtividade. Clareza. Com certeza. E naqueles casos, Ingrid, em que a gente quer parar de fazer aquele hábito que tá machucando a gente, tá? Vou dar um exemplo. Alguém que, sei lá, come muito ou que fuma, né? Alguma coisa assim que prejudica muito a vida da pessoa. Como é que a gente faz para tirar esses hábitos negativos? Uhum. Então, tem um passo a passo do James Clear que tem alguns passos do que dá para fazer. Só que eu sou muito cuidadosa de entrar nesse tipo de assunto, porque são assuntos que podem entrar em saúde física e saúde mental. Então, eu sempre falo, o meu trabalho é muito bom, eu sou muito boa no que eu faço, mas ele é aliado de outras coisas. Então, por exemplo, eu já atendi alunos com depressão, ansiedade, autistas, neurodivergentes, TDAH, muitos TDAHs, tudo certo. Quando essa pessoa chega para mim hoje em dia, eu pergunto, você está ativamente em terapia? Porque se ela não tiver, eu não atendo. Entendeu? Se ela não tiver, e eu já tive uma aluna que chegou, isso aconteceu recentemente. Ela chegou e falou, ai, não, eu tenho depressão e eu não tô na terapia e tal, não sei o quê. Eu falei, é uma coisa que você vai entrar, que você pretende? Ela falou, não. Eu falei, eu não vou te atender. Você pode entrar pro workshop se você quiser, mas eu não vou pegar isso pra atendimento, porque saúde mental é extremamente sério pra mim e eu levo muito, muito a sério. Tanto que eu já tive imersões na Quartzo que eu trouxe psicólogas. Porque, por exemplo, procrastinação, eu vou até certo ponto. Existem pessoas que têm procrastinação crônica. Aí é terapia. Eu não tenho como entrar nisso, entendeu? Então, questão de vício, muito vício, se a pessoa tem alguma coisa nesse sentido,
ela precisa procurar um profissional da saúde. Se é uma coisa mais tranquila, se é tipo assim, ai, não, eu tô aqui só de acontecer umas coisinhas na minha rotina, e aí não é uma coisa gravíssima, ok, a gente tem 4 passos que dá pra fazer. Que é, primeiro, tirar da vista, e isso inclui ambientes. Então, se no exemplo da pessoa que fuma, ai, todos os amigos dela fumam e ela tá sempre no bar. E como, amor, ela vai fumar, entendeu? Não tem força de vontade. Por quê? Porque é ambiente molda. Então, ambiente, se tirar daquele ambiente, sair daquele ambiente e não ter na sua casa. É uma coisa que pode ser feita também. Outra coisa é deixar aquilo não prazeroso. Então, deixar aquilo ruim. Então, de entender claramente quais que são os motivos que aquilo afeta a sua vida, que aquilo é ruim pra você. Então, por exemplo, vou continuar nesse negócio do vício do cigarro, porque eu acho que é mais fácil de explicar. Por que é ruim pra essa pessoa? Ah, o dente tá horrível, a casa tá fedida, não tem uma roupa que tá de boa, ela não tá tudo pé, entendeu? Tipo, aí ela entender e listar isso pra ela ter uma clareza real de como que aquilo afeta a vida dela. É um segundo passo. Um terceiro passo seria ter alguém ou algum aliado para que ela consiga transformar aquilo numa coisa legal. Então, todo vício e todo hábito ruim, ele tem uma finalidade. As pessoas que fumam normalmente é para desestressar ou para sair, para fugir de uma situação ruim ou de coisas ruins. Então, assim, é um mecanismo de defesa, talvez, um mecanismo de lidar com estresse, enfim. Todos os vícios e todos os hábitos ruins, eles têm uma motivação por trás. Então, entender qual que é a motivação por trás e conseguir outra coisa que substitua aquele hábito. Porque não, a pessoa parou de fumar, e aí quando ela tá estressada, ela faz o quê? Explode? Precisa de alguma coisa, entendeu? Então, assim, o que é uma coisa para essa pessoa que ela pode fazer quando ela estiver estressada que vai dar vazão àquele sentimento que ela tá sentindo, que é um sentimento chato. E se eu disser assim, toda vez que você colocar um cigarro na boca, você vai me dever $1? Também é outro. Isso dá pra fazer também. Já tem um livro que se chama Hábitos Atômicos, que eu indico muito, que ele é muito legal, que ele fala justamente desse comportamento e desse padrão do hábito. E aí tem esses quatro passos. O último passo, eu não me lembro. Pra ser bem sincera, eu não lembro dele. Eu sempre preciso dar uma colada. Mas é basicamente isso, assim, pra você ir colocando na rotina e conseguir tirar aquilo da rotina e tudo mais. Esses 3 já são uma base muito legal. Eu e Carla, a gente já trouxe, foi muito esse livro aqui. Muito, Sim. muito bom. É muito bom. Tem os gatilhos, lembrei. Gatilhos. Então, quais que são os gatilhos daquele hábito para poder entender, tirar ou substituir da rotina. E voltando a forma como você trabalha, Ingrid, a primeira vez que a gente se falou, eu lembro que você me contou que você tem um approach diferente, né? Que você tem uma forma de trabalhar que às vezes algumas pessoas não entendem ou vão contra. Eu queria entender o que é esse approach e de onde que você tirou isso? Sim. Cara, pra ser bem sincera, eu tirei isso de muita raiva com o mercado quando eu fui fazer pesquisa de mercado para Quartz existir. Porque quando eu comecei a fazer pesquisa de mercado, eu fiz um questionário, várias mulheres responderam, várias pessoas responderam e tal. E eu estava no meio da faculdade de pedagogia, em 2019. O que aconteceu? Eu vi muitas pessoas dentro dessa área. Para vocês terem uma noção, eu entrei numa aula gratuita de uma faculdade muito incrível de Brasília. De Brasília não, do Brasil. E era uma aula gratuita, aberta com um profissional de produtividade. E aí, dentro dessa aula, ele falou muito sério. Ele não estava brincando. Ele falou muito sério. A frase, abre aspas, se você não tem tempo, você é um fracassado, fecha aspas. E aí, eu olhei aquilo, eu falei, eu sou uma pessoa que sou muito movida, assim, o negócio me irritou, eu sou muito movida por coisas que me irritam, né? Então, eu olhei aquilo, foi um combustível pra mim que eu falei, cara, o que tá acontecendo com o mercado da produtividade? Primeiro que tem majoritariamente homens.
Então, isso já me deixava muito assim, porque o ciclo do homem e o ciclo da mulher são completamente diferentes. A gente tem várias flutuações hormonais e a deles é 24 horas. O relógio reseta e volta. Então, assim, eles não têm as mesmas que a gente tem e ainda entra em questões de menstruação, maternidade, menopausa, tem várias coisas que vão afetar a nossa produtividade. E eles não têm isso. E eles eram a voz maior da produtividade no Brasil. E aí eu olhei para aquilo e falei assim, cara, primeiro que eu vou falar de autoconhecimento, eu vou falar de autenticidade, e eu vou falar de o que funciona para cada personalidade. Então, as personalidades que eu falei que eu atendo, que são 16, eu comecei desde 2019, eu atendo as 16 personalidades. Então, eu entendo que produtividade é autoconhecimento e é clareza desde o início. Antes de eu saber de cronotipo e tal, e de trazer todos os estudos, porque são estudos muito recentes dos anos 70 para cá, né? Mas assim, a minha motivação visceral para Quartzo nascer vinha muito desse lugar de isso está errado. Essa galera não pode ter a voz que elas têm tão forte, e se eu puder chegar num lugar de ser a voz para a produtividade feminina, empresarial, autônoma, com autoconhecimento, com autenticidade, eu vou ser essa pessoa e eu vou encher o saco pra ser essa pessoa. E eu faço isso desde o começo, entendeu? Então, eu sou a pessoa que vai falar que você não tem que acordar cedo, que você não tem que correr uma maratona, que você não tem que tomar um banho gelado, que saco, que o seu hábito não tem que doer, que disciplina não é um general bravo. Então, meu rolê é esse. Se toda essa galera fala ao contrário disso, que pena, porque eu vou chegar e já tive, gente, já teve hate na Quatro desde o começo. Dos Eu caras imagino. comentando. Ai, mas na época das cavernas, eu lembro, esse foi o primeiro hate que eu recebi. Porque na época das cavernas, aí eu, bem bonita e comportada, primeiro xinguei muito, né, fora da tela. Aí depois, bem bonita, responder. E você mora numa caverna, meu amor? Porque na época das cavernas era uma coisa, agora é outra. A pessoa me fala isso com luz artificial, ah, pelo amor de Deus. Não. Então, assim, a minha abordagem, ela vem muito do lugar de respeitar o diverso. Porque o diverso existe. E respeitar o diverso hormonal, de personalidade e de autenticidade. Nesses 3 pontos. A minha abordagem vem para isso. E quanto mais eu puder fazer isso, mais eu vou fazer. E sempre que eu puder, eu vou fazer. E eu vou encher o saco. E eu vou ser essa pessoa. E eu vou ser essa voz, entendeu? Encher o saco no melhor sentido da palavra. Então, é isso. Eu acho que faz total sentido a sua abordagem, sabe, Ingrid? Porque nós somos indivíduos únicos, né? Tentar padronizar uma metodologia como se todo mundo tivesse a mesma vida, né? Porque, por exemplo, igual você citou, a mulher que está maternando, a mulher que está na menopausa, a mulher que trabalha, ou a mulher que fica em casa, ou mesmo os homens, né? Porque aqui a gente pode estar falando na rotina do homem também, que ele pode estar trabalhando para uma empresa, ou ele pode ser empreendedor. Cada pessoa tem uma realidade diferente. Cada pessoa está num nível social diferente, né? Financeiramente falando. Então, você querer padronizar como se todo mundo tivesse a mesma realidade, os mesmos recursos, não faz sentido nenhum. Porque não é nem só sobre a questão de acordar ou de estar disponível ou disposto em diferentes pontos do dia, mas é também se você tem condições financeiras e disponibilidade de seguir aquela rotina que, teoricamente, né, eles estão falando que é algo muito rigoroso e rígido. Com certeza, com certeza. Não faz o menor sentido. E assim, por isso que eu gosto de frisar, e eu friso sempre nos meus conteúdos, que eu atendo majoritariamente empresários e autônomos, porque eu sei que tem uma pessoa que vai ter que acordar 4 horas da manhã, pegar 2 ônibus, ir pro trabalho dela, e aquela é a realidade dela naquele momento. Sabe? Eu entendo isso, e é por isso que eu sempre falo, porque a pessoa fala, ai, mas isso funciona para empresário. Sim, é a minha galera. Eu trabalho com essa galera e eu tenho noção disso. Eu já atendi muito CLT que tinha que acordar cedo, que tinha que reorganizar a rotina inteira. Tem como? Tem como. Tem como fazer isso, sabe? Mas assim, pra muita gente, eu gosto de ter o meu conteúdo gratuito também. Então eu tenho o YouTube, que inclusive em breve eu vou voltar aos vídeos do YouTube.
Eu tenho TikTok com muito conteúdo, eu tenho Instagram com muito conteúdo. Então, assim, já teve várias pessoas que, por exemplo, mandaram isso em caixinha de pergunta e eu respondi inteiro para aquela pessoa de um jeito que no outro dia ela podia aplicar, sabe? Gente, eu sou pedagoga por formação, a educação é a base da classe e sempre vai ser, entende? Então, isso é uma coisa que eu quero trazer cada vez mais. Enquanto isso não acontece, eu sei o público que eu tô falando e eu tenho essa consciência de que eu não estou falando com todo mundo, porque, obviamente, existem recursos financeiros, existe tudo isso que você falou, né, Carla? Então, eu tenho total noção disso, e é por isso que muitas vezes eu trago isso no meu conteúdo. Tem gente que, teve até uma pessoa que comentou esses dias, nossa, mas você fica falando que você faz esse trabalho, que não sei o que, no começo dos vídeos. Sim, porque não é um trabalho comum, e porque eu não tô falando com todo mundo. Por quê? Porque eu tenho noção de que as pessoas são diferentes, entende? Não, e eu super entendo, mas eu acho que você está sendo ainda mais personalizada. Quando eu tava falando dessa questão das pessoas não entenderem as diversidades, eu tava mais falando pro guru da internet que quer que todo mundo acorde às 5 horas da manhã. Sim, Entendeu? exato. Eu acho que você ainda está sendo mais personalizada e aceitando mais as diferenças, né, dentro do seu público do que essas pessoas que, Não, que têm esse rigor. o meu. Com certeza. E Ingrid, se as pessoas, por exemplo, que assistiram até aqui, tiverem interesse em conhecerem mais, né, sobre métodos de produtividade a partir de um livro, algum documentário, a gente citou aqui o Hábitos Atômicos, que é bem comum, né, e é um livro importantíssimo aí que as pessoas deveriam ler. Teria algum outro título para recomendar? Tenho 3. Tenho Hábitos Atômicos, do James Clear. Tenho o Faça Tempo, que eu esqueci o nome dos autores, mas o Faça Tempo, ele fala de rotinas pré-produtiva, pós-produtiva. Ele é muito, muito legal. Eu nunca vejo ninguém falando desse livro. Nunca ouvi falar, inclusive. Ele é muito legal. E tenho o Poder do Quando. Só que o Poder do Quando é meio maçante. Então, não é uma leitura tipo assim, nossa, eu vou ler e vai ser muito gostoso. Não vai, tá? Ele é um pouco maçante nesse sentido. Mas é um livro que acontece. Tem Essencialismo também, que é um clássico que eu gosto muito. Porque ele vai trazer, principalmente pra quem tá perdidaço, assim, de eu não tenho clareza na minha vida. Leia Essencialismo. Tá. Você falou, eu lembrei muito quando você mencionou o seu trabalho, principalmente quando você mencionou o equilíbrio produtivo, numa coisa que eu falo muito pra Carla, que é eu só consigo fazer aquilo que é muito bom pra mim, aquilo que é gostoso de fazer. Se ficar difícil, eu não consigo. Então eu vou dar um exemplo. Eu criei um Instagram, falei, vou ficar fazendo vídeo e tal, mas Ingrid, eu não consigo gostar. Eu não consigo, eu não consigo gostar de fazer aquilo. Eu acho assim que eu sou mais aquela pessoa de falar eu posso até conversar, falar para uma câmera, mas eu não consigo fazer tão raso. 30 segundos é muito pouco, é muito raso. Para mim dá muita agonia, sabe? Não sei, parece que não bate, e a forma que tem que postar e o jeito que, não, mas agora o algoritmo mudou. Sabe? Esse tipo de coisa, sabe? Não curto. E aí, eu tava falando pra Carla, assim, Carla, não tem jeito. Se, assim, eu tô fazendo esse podcast porque eu amo, viu? Porque, não, assim, eu não consigo fazer aquilo que eu não amo. Então, meu trabalho, por exemplo, eu tive que ajustar ele de um jeito, eu tive que ajustar o meu chefe, assim, meio que se acostumou com o meu jeito Gabi. E o meu trabalho se acostumou com o jeito Gabi. Porque eu não consigo fazer aquilo que não. Sabe, que lógico que a gente pode ser até difícil, né? Em certos momentos ser desse jeito. É difícil. Mas se não for daquele jeitinho, eu tenho dificuldade de manter essa rotina, sabe? Agora falando de rotina. De manter, por exemplo, sair com o meu cachorro. Não, a gente tem que ir pro parque legal, a gente tem que ver a imagem bonita, as coisas bonitas. Eu tenho que trabalhar de casa, sabe? Coisas assim. E eu queria entender na prática, né, do dia a dia, como é que a gente faz para gostar das coisas, para que a gente mantenha esses hábitos, sabe? O que você pode falar sobre isso? Cara, constância é construção. Então, assim, hábito eu gosto de falar que para você ser constante no hábito, você tem que ir flertando com ele, né? Então, por exemplo, exercício físico, negócio de exercício físico. Hoje em dia eu sou constante e a minha motivação visceral para ser constante em exercício físico é porque eu tenho dor crônica. E se eu não faço exercício, dói mais.
E também é o negócio do corpo e tal. E aí chega um momento daquilo que você começa a se apaixonar pelo processo. Então, eu acho que é muito de você olhar por esse lado gostoso mesmo, de tipo, eu acho que isso que você tá fazendo é maravilhoso. De você olhar e falar assim, uma pergunta que eu sempre falo para as minhas alunas e que vocês podem aplicar, qualquer pessoa pode aplicar, é de você olhar para uma coisa, qualquer coisa mesmo, e falar, como que isso aqui pode ficar mais gostoso e divertido? Exemplo, tem que fazer imposto de renda. Eu tô chorando mentalmente, que está na minha agenda amanhã, eu tô chorando mentalmente tem semanas. Por quê? Porque é um porre fazer imposto de renda. Mas, o que eu falei pra mim? Ingrid, você pode ir no café que você gosta, tomar o mate que você gosta, escutando a música gostosinha que você quer escutar, e depois você vai sair com pessoas que você gosta. Aí eu falei, ai, que delícia! Aí o que eu tenho que fazer no meio tempo? Imposto de renda. Tá, mas ok, tá tudo bem, porque eu vou do café e depois eu tenho. Então, assim, quando você tem coisas antes e coisas depois, aquilo fica mais gostoso. Por exemplo, eu gosto de levar o home office pra passear. O conceito de levar o home office pra passear. E eu levo meu home office pra passear especificamente em dias mais pesados, em dias mais burocráticos, porque pode estar o caos que for naquele computador. Eu olho pro lado, eu estou num café e a vida é linda e depois eu vou no cinema. Entendeu? Realmente. Irei É. adotar, inclusive. Gostei muito dessa hack. Então, assim, como que eu faço para ser constante? Um hábito que você gosta, vai flertando com ele e vai colocando coisas para dias difíceis. Então, por exemplo, eu sempre falo da música, porque a música é uma coisa que me pega muito, assim. Mas eu tenho alunas que cara, para elas trabalharem nos dias que elas não estão afim, é um incenso, uma vela, um perfume em casa. Ninguém vai sentir aquele perfume além dela, mas ela vai. Eu coloquei perfume pra hoje porque, pela minha desorganização, Ingrid, você sabe, a gente errou no horário aqui, fez uma coisa muito doida. Aí eu falei, não sei porquê, mas eu vou botar esse perfume aqui, isso já vai dar uma animada. Entendeu? Então, assim, às vezes para você construir essa constância, é de entender que vai ter dias bons e dias ruins. E que você precisa ter ferramentas para lidar com os dois. Se você quer ser constante realmente naquele hábito. Então, você vai flertando ali e depois no processo, por exemplo, eu estou estudando italiano agora. E o Duolingo, no Duolingo, assim, e tal. E aí, às vezes eu escuto uma música, às vezes eu vejo uma série em italiano. E aí, o Duolingo começou a me irritar. Só que eu tô constante nele há mais de 950 dias. E aí, virou um negócio que eu olhei e falei, eu não posso perder dessa coruja, cara. É a gamificação, né? Eu não posso perder da coruja. E aí, ok, aí eu me mantive constante, passou uns dias e ficou mais tranquilo. O exercício físico tem a gamificação do Gym Rats, que eu acho genial também. Que vocês já viram Gym Rats? Conheço, tenho 2 grupos nele. É um aplicativo muito legal. que você vai colocando o seu exercício. Então, treinei hoje, aí você faz o check-in ali. E aí, no final, ele vê quem fez mais check-ins e ele tem um ranking. Pra quem é competitivo maluco, é maravilhoso, entendeu? Então, já teve dias que a minha motivação pra treinar não foi a música, não foi a dor, não foi a bunda, foi porque eu não queria perder da Duda no Direct, entendeu? Gente, irei fazer o download desse aplicativo, preciso. É muito legal. Pra minha mãe não funciona, por exemplo. A minha mãe é zero competitiva. Eu Mas não eu sou tenho muito também, não. Eu tenho amigas que chegaram, assim, no melhor shape da vida porque tava no dinheiro. Olha, eu tenho uma amiga que ela também, ela é a Lana, ela tá sempre também, todos os dias. Eu nem uso relógio, não marco, não tiro foto, não, sabe? Não, é diferente, também não tenho nenhum, não compito. Existe essa palavra? Não compito? Não sei. Nem sei. Não sou competitiva. Sim. É. Ai, gente, mas é ótimo saber que existem funcionalidades, né, aplicativos e tudo mais que pode te ajudar nesse processo. Por exemplo, eu não conhecia esse, vou fazer o download, porque toda motivação fonte de motivação é bem-vinda.
Um que eu tô fazendo com uma amiga minha, que tem funcionado muito, que eu fiquei chocada, tanto ficou tipo, ficou funcionando, está funcionando. A gente começou a ler um livro, porque a gente queria assistir o filme do A Empregada, vocês já viram? Li o livro e Não vi assisti. ainda. Muito bom. Aí a gente queria assistir o filme, começou assim. Aí ela falou assim, amiga, vamos ler o livro, aí a gente lê. Aí eu falei, vamos, aí a gente lê juntas, e aí a gente assiste o filme juntas depois. Vamos fazer, vamos fazer. Aí a gente começou e era tipo assim, tô lendo. Ok, aí a gente lia, parava um certo horário, amiga, tô indo dormir, parei no capítulo tal, beleza. Aí eu parava no capítulo tal e a gente sempre ia parando no mesmo capítulo. Gente, nessa brincadeira a gente leu 5 livros. Nossa, incrível. A gente 5 tem que fazer livros. isso, Carla. Não, e se você for pensar, por exemplo, até para estudar, eu e a Gabi, a gente se conheceu porque a gente começou a estudar juntas para uma certificação de Project Managers, né, que é o PMP. E foi nessa também de uma ficar estudando com a outra, lembrando da outra e puxando a outra, que foi que a gente conseguiu ser certificada. Então, realmente ter alguém, né, que te hold accountable, né, como é que é hold accountable em português? Que você tem contabilidade com... Contabilidade, aquilo te puxa, né, te força a ser produtivo, mesmo que você... E é gostoso, assim, porque, por exemplo, foi muito engraçado, porque eu fiquei presa em um dos livros que a gente estava lendo juntas, e eu falei, amiga, não, porra, eu não consigo, que porra, que saco esse livro, eu quero abandonar, eu não aguento mais. Ela, não, mas, tudo bem se você quiser abandonar, eu, não, tudo bem também, mas eu quero saber como é que termina. E ele ficou meio abandonado por um tempo. Só que ela tava tão assim na leitura, que enquanto ele estava abandonado comigo, ele ficou umas 3 semanas que eu nem encostei no livro. Ela leu 2 livros nesse tempo. E aí, que a gente lê suspense, né? Então, assim, suspense, os negócios vão acontecendo. E aí, esse livro eu consegui terminar de ler por conta de um habit stacking que eu tenho há anos e que ele foi feito sem querer, que eu leio muito, muito perto de água. Cachoeira, piscina, mar, gente, é um negócio assim, eu como os livros. Se eu tô do lado de uma piscina, uma cachoeira, pode ser um riacho, eu vou ler muito. Porque eu comecei, tipo, sei lá, vou pra piscina, eu levava um livro. Vou pra Sim. praia, eu levar um livro. Vou pra não sei o que, vou levar um livro. Gente, é uma coisa que, assim, eu sempre procurando, entendeu? Eu preciso estar com o livro perto de água. E aí, esse final de semana, que foi Dia das Mães, eu peguei esse livro e levei pra cachoeira. E eu tô com umas tatuagens que estão cicatrizando, então não podia entrar. Então, assim, eles estavam na cachoeira, eu tava lendo. Terminei. Olha. Tá vendo? Olha. Finalmente, ele tava ali, ó. E aí, no final das contas, ele foi bom. Porque a mulher tava enrolando muito no começo. Mas, no fim das contas, foi gostoso, assim. Então, às vezes você faz esses habit stacking que você nem sabe. Tipo, você tá sempre no parque e você, nossa, queria um livro agora. Porque você fez isso. Eu tenho esse hábito também. Essa associação, né, digamos assim. Associação. Sim. Incrível, Ingrid. Nossa, assim, foram várias lições ou coisas assim, hacks, né, que você trouxe aqui pra gente, que às vezes a gente ignora, igual eu falei antes, né, mas que estão ali ou presentes no nosso dia a dia ou que a gente poderia trazer, né, pra nossa rotina e começar a usar de uma forma mais intencional, né? Agora, a gente falou sobre tanta coisa interessante aqui e as pessoas realmente podem usar isso na vida delas. Eu vou começar com a pergunta, né, que a gente usa para finalizar o o episódio, desculpa. Se a sua vida fosse um projeto, qual seria o nome desse projeto? Ai, meu Deus, que pergunta difícil. Vocês deixam essa pro final? Sim. Socorro. Cara, talvez projeto Tudo em Tempo. Tudo em tempo? Pode... Eu tenho uma tatuagem que é Everything in Time. Ok. Porque eu acredito que tudo acontece no tempo que tem que acontecer. E também porque tempo é uma das grandes coisas da minha vida que eu nem sabia que poderia virar o meu trabalho em algum momento. E hoje em dia eu sou muito grata que ele virou. Porque eu acredito que o tempo é uma ferramenta pra gente se tornar quem a gente quer ser.
E eu também acredito que as coisas acontecem no tempo que elas têm que acontecer. Então, vai acontecer no tempo que a gente está preparado, que a gente está com a cabeça no lugar, que a gente vivenciou experiências suficientes para poder trazer aquilo para a vida. E as coisas também são construídas em tempo. Tudo é construído dentro do tempo. Constância, hábitos, coisas boas, coisas, aprendizados. Então, tudo em tempo, talvez. Acho que seria. Uau, Amei. gostei muito. Eu concordo, eu acho isso também. Eu acho que tudo acontece no seu tempo. E tentar forçar, às vezes, só traz resistência, né? Dificuldade de manter. Eu sou muito de, assim, quando eu comecei a estudar neurociência, depois de uns anos eu comecei a estudar sobre lei da atração, e lei da atração tem muita neurociência envolvida também, né? Tava até conversando com a minha consultora financeira, que é muito amiga minha também, a gente ficou amiga nesse processo. A gente conversando, tipo, cara, eu tenho que falar disso na Quartzo, né? E ela, você tem que falar disso na Quartzo, porque tá presente na minha vida há muitos anos, e eu não trouxe, assim, acho que por uma resistência de, cara, as pessoas acham que isso é um papo hippie e isso é ciência, entendeu? Então, pra chegar no meio termo ali de, gente, isso aqui não é um papo hippie, é um trabalho. Então, em algum momento vai chegar, no tempo que tiver que chegar, ele vai chegar, entendeu? Exatamente. Nossa, incrível. Inclusive, a gente gravou um episódio sobre isso, se você tiver interesse em assistir, Ingrid, com a Alessandra. Com uma neurocientista, a gente conversou muito sobre. Eu esqueci o nome do negócio, reticular, alguma coisa reticular. Quando a gente foca, a gente tem essa visão, né, dando foco, awareness nessa coisa que a gente quer. Tudo, a gente começa a ver as possibilidades, começa a ver o que pode, né? Do lado, as pessoas chegam pra gente, né? A gente, enfim. Onboard é isso. Você Sim. ter um vision board feito, esse aqui é o meu celular de trabalho, né? Tem um vision board aqui. Eu também tenho um vision board no meu celular. A Gabi até tem um. Eu tenho dois, eu tenho uma parede da manifestação também. Minha parede Isso. tem os hábitos que eu quero manifestar, tem os hábitos que eu coloco, né? Eu escrevendo, eu gravando, eu comendo saudável, eu me exercitando. E com AI fica tão fácil fazer essas montagens e essas coisas. E eu tenho 2 vision boards também aqui. Eu adoro, sempre uso. Faz muito sentido. É uma ferramenta dentro de uma das minhas metodologias, que eu tenho uma metodologia só para metas e hábitos, né? É uma das ferramentas que eu ensino as minhas alunas a fazer. Sim. Nossa, incrível. Ingrid, muito obrigada por todos esses aprendizados aqui que você compartilhou com a gente, o conhecimento, né, gigantesco que você tem na área de produtividade. E igual você falou, né, uma área ainda dominada por homens, né, mas ficamos felizes aqui que você está representando as mulheres e ajudando as mulheres a melhorarem as suas próprias rotinas. Tem algum tópico que a gente não trouxe aqui no episódio que você gostaria de trazer ou uma mensagem final para o nosso espectador? Não, eu acho que a gente cobriu muitas coisas, tem muitas coisas que poderiam se desdobrar aqui e tal, mas a mensagem que fica é: encontre a sua autenticidade, se conheça, tenha clareza de quem você é e de quem você quer se tornar, porque a rotina é essa ponte de agora para a mulher que você quer se tornar. Essa ponte tá dentro da sua rotina. A vida acontece na rotina. É isso aí. Obrigada, Ingrid. A gente vai deixar suas redes sociais aqui embaixo. Quem quiser conhecer a Ingrid mais aprofundadamente, vai lá visitar as redes sociais dela. Foi um prazer maravilhoso te ter aqui. Quantas reflexões, quantas coisas que eu vou aplicar na minha vida. Espero que também ajude muita gente por aí. E é isso. Quem se inscreve no canal, dá joinha. Tchau! Tchau! Obrigada, gente.